vou falar bastante nesse vídeo. Mas qual era a pergunta mesmo? Nem sei. Oi, meus amigos, tudo bom? Aqui é a Lua Kemi, não sei se você sabe, mas esse é o meu canal do YouTube. Não deixe de se inscrever aqui embaixo. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like também, que ajuda demais. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram pelo Instagram sobre meu processo de emagrecimento. Se você não sabe, eu vou contar um breve resumo aqui. Em agosto de 2018, tá tudo aqui na minha cabeça, há quase 4 anos atrás, eu pesava 77 quilos. A última vez que eu me pesei, eu confesso que eu não me pesava muito, porque eu não gostava de ver na balança um número assim tão alto, né? E pra você ter noção desse peso, eu tenho 1,59, eu sou bem baixinha, então esse peso era bem alto pra minha altura, né? E em agosto de 2018 eu tinha acabado de me formar na faculdade de gastronomia, então eu tinha passado 2 anos comendo todos os dias da minha vida comidas muito gostosas e maravilhosas. E eu comeria tudo de novo, talvez não nas mesmas quantidades que eu comi. O que aconteceu? De agosto de 2018 até mais ou menos setembro, outubro de 2019, eu emagreci 21 quilos. Eu saí de 77 quilos para 56 quilos. Foi uma baita mudança. Mas essa não é a parte mais difícil, gente. Eu acho que emagrecer não é a parte mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil, não difícil, mas desafiadora é manter o peso. Então, desde 2019 até hoje, fevereiro de 2022, eu estou com os mesmos 56 quilos. Eu acho que mudei, né, a massa magra, eu acho que eu tenho mais músculo agora do que gordura, e essa é a parte mais desafiadora. Então, vamos para as perguntinhas. Quem me acompanha no Instagram conseguiu, durante aquela época, né, conseguiu ver bastante a mudança que teve, que aconteceu. Eu tenho falado muito sobre saúde no Instagram, não sei se vocês têm me acompanhado, mas sempre que eu falo sobre saúde, eu recebo várias perguntas no direct, gente pedindo ajuda, gente falando que tá em depressão, que tá com ansiedade, não sabe por onde começar, não tem força de vontade para começar. E eu vou falar sobre isso também, sobre a parte emocional, porque eu era uma pessoa que eu comia emocionalmente, compulsivamente. Então eu comia pelas minhas emoções. Se eu tava com raiva, eu comia. Se eu tava triste, eu comia. Se eu tinha feito alguma coisa muito boa, como recompensa, eu comia também. Tipo assim, nossa, consegui terminar isso. Nossa, passei o dia todo trabalhando. Eu mereço comer esse pedaço de cupcake, esse cupcake inteiro, ou um pedaço de torta. E eu acho que é por isso que eu engordei tanto, porque eu não tava bem emocionalmente e eu descontava isso na comida. Então o relacionamento não era muito saudável. Se você se encontra nessa situação, assiste esse vídeo, que eu acho que eu tenho alguma coisinha que pode te ajudar e te dar uma luz nessa sua jornada também. Gente, calma, deixa eu encontrar as minhas perguntas, porque senão eu vou começar a falar aqui sem rumo. Muitas perguntas. Vou começar do início, vou ser justa. Vamos lá. A Carol Trindade perguntou, você faz jejum intermitente? Faz todos os dias? Eu comecei a emagrecer com jejum intermitente. Era um jejum religioso que eu não tinha intenção de emagrecer. Eu fiz porque fazia parte da comunidade e toda a igreja começou a fazer esse jejum em prol de um objetivo em particular. E eu comecei a fazer esse jejum que era das 18 horas até as 6 horas da manhã. E eram 40 dias de jejum. E, gente, o jantar, eu acho que é a refeição que mais engorda e que a gente mais come, geralmente, que sai pra jantar. Chega no final do dia, você tá morto de fome. Se você seguiu dieta o dia inteiro, no final do dia você quer chutar o pau da barraca e comer pizza, comer hambúrguer, comer um monte de coisa super calórico. E a gente vai dormir poucas horas depois e isso atrapalha a digestão e a gente estoca mais gordura. Então, se você quer começar jejum intermitente, comece pelo jantar, já vai ser ótimo. Se você tá acima do peso, com certeza você vai perder um pouco de gordura já com esse jejum à noite. Mas eu fiz por questão religiosa e eu já perdi 5 quilos em 40 dias, pra vocês verem o tanto que eu tava inchada de tanto comer. E sim, até hoje eu faço jejum intermitente foi a primeira coisa que eu comecei a fazer lá em 2018. E desde aquele dia que eu comecei, até hoje, eu faço jejum intermitente todos os dias. Eu mudei da noite pra pular o café da manhã, porque se fosse tipo, 30 dias de jejum à noite, eu consigo tranquilo. Mas assim, pra uma coisa a longo prazo, eu não achava que ia ser sustentável pra mim, porque eu ia ter que abrir mão de vários eventos sociais e eu preferi manter o jejum intermitente em outro horário, né? Então eu faço jejum intermitente pelo menos de 12 horas todos os dias. Eu começo a comer geralmente só meio-dia e à noite eu termino de comer, sei lá, 10 horas, 9 horas, 11 horas, independente do horário da janta, eu só volto a comer no outro dia, meio-dia ou mais pra frente, ou às 13 horas, às 14 horas. Se eu não sinto fome, eu não me obrigo a comer.
Então, deu meio-dia, eu não tô com fome, eu não como. 13 horas, não tô com fome, não como. 14 horas, tem dia que eu faço jejum de 16 horas, de 18 horas, porque eu vou comer quando eu sinto fome. Nossa, Lu, mas isso não é prejudicial pra sua saúde, e suas atividades. Gente, eu não enfio comida no meu corpo mais se eu não tô com fome. Eu não sou nutricionista, eu tô aqui falando da minha própria experiência. Gente, essa é a primeira pergunta. E eu tô falando tanto, meu Deus. Mas olha, eu tô falando da minha própria experiência, eu não sou nutricionista, eu tenho acompanhamento de nutricionista. E na internet tem muita informação, então eu sempre tô buscando fontes confiáveis pra me espelhar mesmo e ter como guia. Então, eu não sou do time que come de 3 em 3 horas. Assim, se eu tô com fome, eu como de 3 em 3 horas. Tem vezes que eu como, que eu almoço e passa 2 horas eu tô com fome de novo. Aí eu não como, eu espero dar 3 horas pra eu poder comer. Então eu como de 3 em 3 horas quando eu sinto fome. Quando eu não sinto fome, gente, eu como quando eu sinto fome. Por que acontece? Geralmente, fim de semana, eu não faço tantos exercícios quanto eu faço no meio de semana. Então, o meu corpo, ele pede menos comida, porque quando a gente tem um maior gasto calórico, o nosso corpo, ele pede mais nutrientes, mais alimentos para poder suprir. Então, quando você fica um pouco mais parado, geralmente segunda-feira, assim, eu não acordo com fome nenhuma. Então, às vezes eu demoro para comer, eu vou comer só mais tarde, porque o meu corpo, ele não tá pedindo comida para mim. Como eu tô acostumada com o jejum intermitente, eu não sinto fome nenhuma de manhã. É raríssimo eu sentir fome de manhã. Quando eu como de manhã, é porque eu, sei lá, tô de férias no hotel, tá todo mundo indo comer de manhã, e aí eu vou, como uma fruta, como alguma coisa, mas eu não sinto fome pela manhã e não faz falta pra mim, assim, café da manhã eu acho lindo, gente. Acho uma refeição maravilhosa, que tem muitas coisas pra comer, mas foi uma escolha que eu decidi fazer na minha vida e que eu vivo muito bem com ela. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida nas próximas perguntas, eu prometo. Próxima pergunta. A Laís Mello perguntou: você come doce quantas vezes por semana? Gente, eu não conto. Teoricamente, o que acontece? É difícil responder essa pergunta. Porque eu sou confeiteira e eu faço doces, assim, várias vezes na semana. Pra gravação, pra experimentar, pra testar receita. Quando eu fazia pra vender, eu fazia todas as semanas, praticamente todos os dias. Então, eu tive várias fases. Teve a fase que eu não comia doce nenhum nunca. Foi a fase que eu tava emagrecendo, né? E aí, depois que eu estabilizei o peso, eu delimitei. O meu objetivo hoje é comer doce só fim de semana. Comer açúcar só sábado e no domingo. E de segunda a sexta, não colocar nada que tenha açúcar na minha boca. Faço isso todas as semanas? Não faço, gente. Não faço porque às vezes eu tenho que gravar vídeo, experimento doce. Às vezes eu quero testar uma receita nova e eu vou experimento. Às vezes eu estou de TPM, gente. E na TPM eu me permito comer doce. Eu já tive um relacionamento muito tóxico com comida. E quando eu fico me privando, eu não gosto de seguir dieta à risca, de me privar. Eu gosto de ter, esses são os alimentos que você pode comer. Cria alguma coisa com eles, porque eu gosto muito de cozinhar. Então faz alguma coisa com aveia, faz alguma coisa com banana, evita o açúcar, claro, usa mel, usa adoçante. Tem várias coisas que a gente pode fazer com um limite ali de alimentos. Eu não gosto de ser tão restritiva assim. Falar, não, você tem que comer isso e isso agora. Até porque eu não sou uma atleta no momento, já fui. Depois eu conto mais sobre isso também. Mas eu gosto de ter essa liberdade de comer. Então, quando eu sinto vontade de comer doce, às vezes eu como. Se a vontade é muito grande, eu como. Se eu vejo que eu tô com uma vontadezinha de comer doce e aí eu falo, eu acho que dá pra passar. Aí eu não como. Mas eu não fico, assim, me privando tanto. Em semanas normais, o objetivo é de segunda a sexta não comer. E sábado e domingo tá liberado comer um pouquinho de açúcar ali de sobremesa em alguma refeição. Mas faz muito tempo que eu não como, tipo assim, um cupcake inteiro. Eu acho que, gente, faz muito tempo mesmo. Tipo, desde que eu comecei a emagrecer, eu não sei quantos cupcakes. Eu devo ter comido, tipo assim, menos de 5 cupcakes inteiros sozinha em 4 anos. Isso é muito pouco. Outra pergunta. A Jéssica perguntou: vi nos destaques que você mesmo fazia sua comida. O que mais você fez além de exercício para ajudar a emagrecer? Jejum intermitente. Então eu fiz 3 coisas, gente. Jejum intermitente, reeducação alimentar e exercícios. E, gente, juntando... Eu falo gente tantas vezes, né? Juntando esses 3 itens e fazendo esse combo, é impossível você não ver resultado, tá bom? Vou ser um pouquinho mais rápida nas perguntas, senão vou ficar aqui divagando muito. Dicas de doces fit. Será que eu faço doces fit? O que é um doce fit, afinal de contas? Me fala aqui nos comentários o que é um doce fit pra você. Casa Doce da Rai perguntou: estou desanimada até pra me exercitar e mudar o estilo de vida. Qual a dica? A dica é começar devagarinho, gente. Não começa querendo fazer 1h30 de exercício, dieta restritiva da, sei lá, da Kylie Jenner, jejum intermitente de 18 horas.
É muito radical e provavelmente você não vai aguentar passar aí 3 dias fazendo isso. Então começa devagar. Eu comecei fazendo só jejum. E aí, com o jejum, eu me vi obrigada a mudar minha alimentação. Porque eu tinha começado o jejum às 18. Dava 21 horas, eu estava morrendo de fome. Eu ia pra cama, dormia, eu dormia cedo, porque eu não queria sentir fome. E aí, quando você dorme, né, você tá dormindo, não sente fome, acordava no outro dia às 6 horas da manhã e comia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me alimentar melhor. Então, às 18 horas, ao invés de comer pão, massa, sei lá, qualquer coisa, qualquer carboidrato de farinha refinada, que me dava fome muito pouco tempo depois, o que acontece? Carboidrato de farinha refinada e açúcar, ele tem um índice glicêmico muito alto. Então, quer dizer que ele aumenta a glicemia no seu sangue e cai muito rápido. Então, assim que ele cai, você tá sentindo fome de novo. Você tá naquela, assim, aquela coisa meio zumbi e você tá com fome de novo. Então, o que eu passei a fazer é comer alimentos que me deixavam mais saciada por mais tempo. Proteínas, fibras. Eu comia ovo, 2 ovos, com mais alguma coisa que eu não lembro. Eu só lembro que eu comia 2 ovos porque eu enjoei de comer tanto ovo, às 18 horas, e aí eu parei de sentir fome. Então o jejum intermitente me levou a mudar minha alimentação. E aí eu fui aos poucos, e eu comecei a fazer exercício só em 2019. 2018, assim, 6 meses, eu fiz só jejum intermitente e mudei um pouco minha alimentação. Então eu comecei aos poucos. Essa é a minha dica pra quem quer começar e tá se sentindo um pouco desanimada, não sabe nem pra onde. Começa devagarinho. Próxima pergunta. A Doce Ziza perguntou: o que faz quando sente muita vontade de comer doce? Eu como. Próxima pergunta. A Ana Dantas perguntou: você faz alguma dieta? Gente, eu não fiz dieta, eu fiz reeducação alimentar. Eu fui numa nutricionista só em 2020, começo de 2020 eu fui na nutricionista. 2018 até 2020 eu fiz uma reeducação. Eu fui atrás de conteúdo, de informação sobre os alimentos que me faziam bem, que me faziam mal, que me deixavam saciada, que me deixavam com mais fome, e eu fui fazendo as trocas inteligentes. Então teve uma época na minha vida que eu tirei completamente o açúcar, tirei completamente o glúten, passei meses sem comer nenhum dos dois. E foi ótimo na minha vida, assim. Eu acho que desinflamou muito o meu corpo, porque os dois alimentos são muito inflamatórios, né? Tirei o leite também, o leite de vaca, durante um tempo. E esses 3 alimentos, eles são inflamatórios, eles não fazem tão bem pro seu organismo. Não fazem, vai ter gente que vai falar que não faz nada bem pro organismo. E depois que eu passei esse tempo sem esses alimentos, foi a época que eu tava mais restritiva assim mesmo. Eu até cheguei a pesar 54 quilos, mas era um peso difícil de manter e eu queria ter um pouco de liberdade pra poder comer as coisas que eu gosto. Eu não segui dieta. E quando eu fui pra nutricionista em 2000 e ela fez uma dieta pra mim, eu vi aquele grupo de alimentos que eu podia comer e eu comia mais ou menos o que eu queria, né? Teve a época que eu fazia as marmitas e eu pesava cada quantidade de alimento, né, de vegetal, que era basicamente o que eu fazia. Nos destaques do meu Instagram tem os destaques falando das minhas marmitas, mas eu pesava não porque eu tava seguindo uma dieta, eu pesava pra eu poder ter organização dos alimentos e não colocar, tipo assim, separar e saber quantas marmitas eu ia ter, né? Então eu pesava pra ter um aproveitamento melhor das minhas marmitas. E pra quem perguntou quantos gramas eu colocava 50 gramas de cada vegetal e mais ou menos 70, 80 gramas de proteína, de frango geralmente que era, né? Ou eu comia com 2 ovos, quando não tinha proteína, porque as últimas marmitas elas ficavam sem frango, aí eu cozinhava ovo, que sempre tem no ateliê, né? Eu devo ter seguido, sei lá, gente, 2 semanas a risca dieta, mas eu não gosto muito. Eu seguia, eu não sei, você pode falar que eu segui, pode falar que eu não segui, você pode falar que eu sigo até hoje, eu como até hoje, essa minha dieta de 2020, eu vejo os alimentos que eu preciso comer, os alimentos que eu escolho um ou outro. Por exemplo, eu sei que cenoura, batata doce e beterraba, os alimentos que eles têm um maior índice glicêmico e tem mais açúcar também, né? Cenoura, beterraba são super doces. Eu escolho um desses pra comer no almoço, por exemplo. E tem uns que eu posso comer à vontade. Por exemplo, eu posso comer alface à vontade, posso comer brócolis, couve-flor à vontade. Então, eu sei mais ou menos da minha cabeça, porque eu já li essa dieta várias vezes, estudei ela. E eu sei os alimentos que eu posso comer, os alimentos que eu tenho que comer antes do treino, depois do treino. Eu sei que eu posso escolher entre banana e maçã e não comer as duas ao mesmo tempo, porque elas fazem parte do mesmo grupo de frutas. Então, por exemplo, morango já faz parte de outro grupo. Então, eu posso comer morango e maçã. Enfim, você vai se situando quando você começa a pesquisar sobre esse assunto. Bom, próxima pergunta. A Hilari Larie. Adorei esse nome. Depois que você mudou hábitos, você já teve recaídas?
Não, eu já vivi muito no efeito sanfona, de emagrecer e voltar, justamente porque eu fazia dietas. Eu já fiz a dieta louca, low carb, fiz essa dieta doidíssima. Eu já fiz dietas terríveis, que poderiam se chamar mais de abuso com o próprio corpo do que dietas. Eu sempre fui muito complexada com o meu peso, eu sempre fui uma garota um pouco maior do que as modelos. Eu tenho ombros largos, eu tenho bastante busto, eu não tenho muito quadril, que me deixava muito triste já, mas eu já aceitei isso. Mas eu não tinha aquele biotipo de modelo que a gente vê na televisão, na internet, que toda garota quer. Então eu sempre fui complexada com o meu peso. Quando eu era mais nova, eu sempre fiz muito exercício. E mesmo fazendo muito exercício, eu não tinha aquele corpo perfeito, mas criança, né, gente? Criança come, se diverte, faz exercício. Aí quando eu cheguei ali na pré-adolescência, na adolescência, eu era muito bitolada com peso. Então, teve época, gente, que eu estudava de manhã no colégio. E era assim, eu comia uma maçã de manhã, antes de ir pro colégio, eu lanchava uma maçã no intervalo e chegava em casa, eu comia só salada e um pedaço de frango. E aí eu lanchava mais uma maçã à tarde e eu não comia mais. Era isso, eu comia 3 maçãs, salada e proteína durante o dia. Eu já cheguei a passar mal na aula de educação física porque eu tava muito fraca, ficar tipo amarela e querer desmaiar porque eu não podia fazer esforço, porque eu comia muito pouco. E aí nessa época, gente, eu cheguei a pesar tipo 52 quilos, 50 quilos, e como eu tenho uma estrutura grande de corpo, pra mim esse é um peso muito baixo. Porque, gente, ossos pesam e eu não levava, pra mim não tinha esse negócio de, você tem a estrutura maior de uma mulher, você não vai conseguir chegar num peso super baixo. E eu tentava chegar nesse peso que era inatingível, assim, sério, era doentio. Então eu já passei por vários efeitos sanfonas. E depois de passar por esse estresse, né, do meu corpo e muito tempo emagrecendo, eu ia lá e engordava de novo. E aí eu fazia mais uma dieta, ia lá e engordava de novo. Ficava nesse efeito sanfona. E depois que eu comecei realmente a fazer uma reeducação alimentar, que começou meio sem querer e eu tava num peso muito alto, eu não tive recaídas mais. Eu não cheguei a engordar. Mas isso não quer dizer que não exista um medo constante dentro de mim de ter recaídas. Quanto mais o tempo passa e eu mantenho o mesmo peso, mais difícil fica de ter recaída. Porque é questão de hábito, gente. Hoje fazer exercício pra mim todos os dias é hábito. Hoje comer bem, comer um prato de salada, eu como um prato de salada antes de comer proteína, comer o vegetal. Então isso pra mim é um hábito. Se eu não comer, pra mim é estranho, pra mim é difícil. Se eu comer pela manhã, não é uma coisa boa também pra mim, porque o meu hábito é fazer jejum intermitente. Então quando você transforma isso em hábito, fica muito difícil de recair. O problema é quem começa querendo fazer tudo, sendo muito radical e aí não aguenta uma semana. Aí que mora o perigo. Outra coisa. Eu perdi 21 quilos no intervalo aí de um pouco mais de um ano, né? 15 meses, mais ou menos, um ano e pouquinho. Vamos lá, próxima pergunta. Quantos quilos você eliminou em quanto tempo? Você usou algum medicamento? A Glícia Fernandes perguntou. Eu emagreci 21 quilos em 15 meses. Não usei remédio nenhum, gente. Não usei remédio pra eliminar gordura, pra resistência à insulina, que eu não fui nem no médico nesse tempo que eu perdi esse peso todo. Eu fui na nutricionista só no ano seguinte. Próxima pergunta. Rosiana perguntou. Você vai entrar em uma onda mais natureba, equilibrar suas delícias com a vida saudável? Gente, eu já faço esse equilíbrio naturalmente na minha vida, porque eu gosto muito de doce, gosto muito de comer doce. Isso é uma coisa que eu decidi que eu não quero abrir mão, porque é algo que eu aproveito e que eu não só gosto de comer, mas eu gosto muito de fazer. E eu já tive esse dilema na minha mente tantas vezes. Tipo assim, como eu vou conseguir ser uma pessoa saudável se eu amo tanto a confeitaria? E com o tempo, eu fui criando as minhas próprias regras. Hoje eu sei, eu não tenho vergonha aqui de vir aqui falar pra você que eu acho que você não deve comer açúcar todos os dias. E continuar sendo uma confeiteira muito orgulhosa da minha profissão. É uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu acho que tem momentos pra você consumir. Tem momentos numa festa de aniversário, por exemplo. Eu acho que você tem que comer o que você gosta. Você tem que prestar atenção nas quantidades e no que você faz todos os dias. O que você faz uma vez ou outra não vai ditar como você é. Agora, o que você faz constantemente e cria como hábito, isso sim pode ditar o que você é, como você é. Eu já faço essa parte mais natureba na minha vida. Não tão gravado e postando no Instagram, porque meu foco do Instagram é confeitaria. E eu também tô querendo abrir um Instagram fit. Um Instagram fit, uma página, uma conta que eu falo mais de saúde, posso postar mais dessas receitas e postar as outras coisas também que envolvem a minha vida. Me fala aqui nos comentários se eu tenho que abrir essa página diferente no Instagram. Deixa aqui pra eu saber se vocês querem ou não. Próxima pergunta.
A Ianca Roncoli perguntou: qual foi a sua maior motivação pra sair desse ciclo? A minha maior motivação, na verdade, foi que depois que eu comecei esse jejum da igreja, eu percebi que eu tava me sentindo melhor. Então, depois que eu perdi esses 5 quilos, eu falei: nossa, que legal, né? Dá pra perder peso fazendo jejum intermitente, vou continuar fazendo. E eu comecei a me sentir melhor, sabe? Uma coisa natural, de você começar a sentir mais energia, de você começar a se sentir bem com o seu corpo, de você... Porque assim, quando eu engordei, eu perdi muitas roupas minhas, né? Apesar de continuar me achando linda, gordinha, eu perdi muitas roupas e aí eu comprei novas roupas e eu me escondia muito nelas, sem perceber. Eu comprava roupas muito largas, muito grandes e imagina, eu já era uma pessoa gordinha com roupas mais largas ainda, eu ficava bem grande, né? E eu me escondia muito, eu tinha muitos problemas de pele, por conta da quantidade de gordura e açúcar que eu consumia, eu tinha muita espinha e eu já tava com 20 anos, né? Então eu não tava assim no ápice da puberdade pra ter muita espinha, então meu rosto ele era bem machucado, eu usava muita maquiagem porque eu queria esconder, principalmente aqui nessa área aqui. Tinha muita espinha, eu usava muita maquiagem e a maquiagem piorava ainda, então eu sempre tava com a cara assim, ó, barrotada de maquiagens de base e batom, enfim, me achava maravilhosa, linda. Mas aí eu comecei a ver melhora no meu rosto, melhora nas minhas espinhas, comecei a usar umas roupas que eu achava bonitas e que dava mais certo no meu corpo, porque quando você tá bem gordinha, às vezes você não encontra muita roupa legal, estilosa, eu sempre gostei muito de roupas diferentes. Então eu comecei a perceber essa melhora, né, no meu corpo. Mas qual era a pergunta? A motivação pra sair desse ciclo. Sim, eu comecei a ver melhora, gente, no meu humor, na minha pele, no meu físico, e eu continuei indo. E aí quando eu comecei a fazer exercício, gente, nossa, eu sempre amei fazer exercício. Eu era atleta quando eu era mais nova, eu já fui, olha só, vou falar os exercícios que eu já fiz. Eu já fiz natação, toda criança deve fazer natação, gente, pra aprender a nadar. Eu fiz balé, eu já fiz ginástica rítmica também, né? Mas o que eu fiz muito tempo foi patinação, gente. Eu fiz patinação de street, que é aquela que você fica pulando rampa. Eu já fiz patinação artística, que é aquela que você fica dando pirueta. E eu já fiz patinação de velocidade, que é aquela que você corre bem rápido e quem chegar primeiro ganha. E essa patinação de velocidade foi a mais marcante, assim, na minha vida, que eu pratiquei por 6 anos. E foi na época, assim, que eu tava de criança pra pré-adolescente. E eu era muito boa, ganhava campeonato nacional aí. E era um esporte que eu praticava, tipo assim, 2 horas por dia, todos os dias. Menos uma vez por semana, que era domingo. E quando eu precisava, eu fazia fortalecimento na academia, fazia treinos de fortalecimento mesmo, musculação, pra me ajudar na patinação. E, gente, patinação de velocidade gasta muita caloria, muita. Então, tipo assim, eu comia e eu continuava fazendo exercício e queimava tudo. Então, eu sempre fui atleta e sempre gostei muito de exercício. E o que aconteceu pra eu ter engordado, eu parei de patinar, aí dos 14 até os 20, eu fiquei ali no sedentarismo, assim, total, comendo minhas emoções, comendo todas as comidas que eu via pela frente, levando a vida, assim, sem saúde. Comecei a fazer cupcake também, né, com 14 anos. Foi bem na época que eu parei de patinar e comecei a fazer cupcake, a vender cupcake. Então eu comecei a ter muito mais acesso a doce, a açúcar, a comer o que eu fazia, né. Eu comi bastante o que eu fiz. E dos 14 aos 20 eu só comi. Entrei na faculdade de gastronomia em 2016. Comia tanto, porque tinha comida muito gostosa todos os dias na faculdade. 2016 a 2018, comi. E aí, em 2018, quando eu me formei na faculdade, eu consegui mudar os meus hábitos. Vou continuar aqui. A Meu Pão de Mel falou bem assim, não é bem uma pergunta. Sempre achei que não deveria postar sobre dieta e exercício porque eu vendo gordices e seria julgada. E um emojizinho assim. Eu também pensava desse jeito, gente. E vai ter gente que vai me julgar mesmo, mas essa sou eu. Tipo assim, como eu posso não ser eu mesma? Tipo, eu vou ser eu mesma, e eu mesma, eu sou uma pessoa que ama confeitaria e que ama fazer exercício e ama vida saudável também. A Yasmin perguntou, como foi redução alimentar no início fazendo doces? Gente, o que acontece? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque a gente trabalha com doce todos os dias, o natural é a gente experimentar, o que você tira do centro do cupcake e a cobertura que sobra, eu juntava os dois e comia, meu Deus, maravilhoso. É difícil, se você produz, é difícil. As nutricionistas falam pra você fazer tirar acesso a doce, né? Se você quer emagrecer, tira o chocolate, tira o açúcar, tira qualquer coisa de doce que pode ter em casa, porque o acesso já facilita muito você comer, né? E ajuda muito na força de vontade. Então, a gente que é da confeitaria, que trabalha com confeitaria e que quer emagrecer, é assim, 1000 vezes mais difícil, porque a gente tem acesso a chocolate, a açúcar, a gente sabe fazer doces gostosos e provavelmente a gente vai fazer pra vender. Então, a gente já vai ter acesso ali ao doce pronto
pronto, maravilhoso, delicioso, que a gente sabe que é bom porque foi a gente que fez. Então é muito mais difícil pra gente que é confeiteira ter esse controle, né, de não comer. Eu sou uma pessoa que funciona assim. Se eu experimento um pouquinho e tem um gosto na minha boca, eu falo, só mais um pouquinho. E eu vou e como mais. E aí eu vou e experimento outra coisa. Eu vou e experimento outra. Quando eu vejo, eu petisquei tudo. E eu comi um pouquinho de tudo, que no final deu 500 calorias. Então, pra mim, o que funcionou? Não toque em nada. Gente, não vou falar que foi fácil. Não foi fácil. Principalmente no começo, porque açúcar é viciante. Então, pra você sair desse vício, você demora aí uma semana. Chata, você fica de mau humor, porque você não tá comendo açúcar. Mas depois fica bem mais fácil. Então, o que eu fazia? Eu não colocava nada de açúcar na minha boca. Sabe quando você passa assim na vasilha e suja seu dedo? E aí tem um pouco de chocolate no seu dedo? E aí tinha dia que eu ficava olhando meu dedo e eu falava, não vou comer. Ia lá e limpava. Jogava fora. Com muita má vontade eu fazia isso, mas foi o que funcionou pra mim. Eu não colocava nada de açúcar na minha boca. Eu não me permitia comer, porque no dia que eu me permitia comer um pouquinho, eu comia o resto inteiro. Então pra mim eu precisei ser radical nesse ponto, porque eu não tinha a maturidade de experimentar um pouquinho e comer. Agora, se você é uma pessoa que tem mais maturidade, consegue comer um quadradinho de chocolate às vezes no dia e não tocar em mais nada do que você produziu, show de bola, segue esse caminho. Eu não consegui fazer isso, eu precisei cortar tudo. Mas foi ótimo, porque eu me livrei do vício do açúcar, gente. E de tempos em tempos eu faço detox de açúcar. Se você me acompanha no Instagram, você sabe. Olha só, inclusive, essa é outra pergunta. Conta mais sobre o detox de açúcar. O que acontece, gente? O açúcar, ele é viciante. O que é o vício? O vício é uma coisa que você tem, pode ser, sei lá, vício em jogar joguinho no celular. Mas é que você faz continuamente e quanto mais você faz, mais você tem dificuldade de não fazer. Sei lá, a gente tem cigarro, drogas, álcool, um monte de coisa, mas o açúcar é um deles. Então você come um docinho agora, aí come um mais tarde, aí amanhã você come de novo, e você come mais uma vez, você come 3 vezes no dia. Daqui uma semana vai ser muito difícil você não comer um doce. E quando você se propor a falar, não vou comer hoje, o seu corpo vai sentir. Você vai sentir fisiologicamente, fisicamente, aquela vontade de comer doce. É quase como se tivesse uma abstinência quando você decide não comer. E isso acontece continuamente se você come doce sempre. Por exemplo, por que eu faço esse detox de açúcar? Porque eu não deixo mais o meu corpo me controlar. Eu como açúcar? Como. Tem época que a gente come todo dia. Por exemplo, no Natal agora, panetone, rabanada, cookies que eu fiz, um monte de cookies e caixa de cookies pra dar. Fui experimentando tudo, foi se tornando uma coisa contínua na minha semana perto do Natal. E aí eu olhei assim pra trás e falei, nas últimas 2 semanas eu comi doce todos os dias. Preciso de um detox de açúcar. Que eu vejo que eu fico mais inflamada, que eu dou uma inchada, porque o açúcar ele inflama o corpo. Às vezes aparece mais espinha no meu rosto também. Eu criei muita sensibilidade corporal durante todo esse tempo, então eu consigo notar as diferenças no meu corpo. E aí faço um detox de açúcar, que é cortar o açúcar por pelo menos 1 semana e 5 dias no mínimo, mas 1 semana é o ideal, se você conseguir mais 30 dias, ótimo. Mas é pra desacostumar o meu corpo com o açúcar, sair desse vício. E o primeiro dia é muito chato. É muito chato, porque você tá acostumado a comer doce, e aí eu me proponho a não comer. Quando eu começo esse detox de açúcar e tô com muita vontade de comer, eu vou lá e como uva passa, como damasco, como frutas e alimentos que são naturalmente doces. Eles têm frutose, gente, tem açúcar, mas não tem açúcar refinado. E aí, com o tempo, eu vou tirando, de fato, todo o açúcar. A cada dia eu vou tirando, eu vou evitando comer uva passa, eu vou evitando comer damasco. Pro meu paladar desacostumar com o gosto doce. É difícil? É difícil. Mas eu vejo que é uma coisa que eu preciso se eu quero manter esse meu estilo de vida. E eu acho que é por isso que eu não tive recaídas até hoje. Porque sempre que eu noto, é você saber, é você ter consciência. Quando eu noto que eu tô entrando naquela roda de comer doce, nem que seja um pedacinho todo dia, não é uma coisa assim, não é comer uma torta inteira, mas é que eu tô comendo doce, e eu sei que eu tô comendo compulsivamente, porque eu não consigo me controlar. Tipo assim, eu pego uma colher, e eu falo, vou comer só uma colher, aí eu vou lá e pego outra. Quando eu como muito rápido, eu já noto isso em mim. Se eu vou comer numa colher muito rápido, é porque eu tô querendo acabar logo com essa culpa, eu não quero aproveitar o momento, só quero doce na minha boca. Então, quando eu noto que eu tô comendo compulsivamente, aí eu dá o estalo na minha mente, eu falo, vou fazer o detox de açúcar. Porque eu sinto que eu tô indo naquele caminho de comer compulsivamente de novo. E não emocionalmente, mas porque tá gostoso, vou colocando na boca, colocando blá blá blá, e aí quando eu vejo, comi a torta inteira. Eu tô achando que eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tá ficando muito grande, eu não respondi nem metade das perguntas. Eu vou responder a última pergunta aqui, que foi da Bru Cris Lima. Ela falou, como é sua alimentação, abre parênteses, detalhada durante todo o dia?
Então vamos lá, eu vou falar como que é a minha alimentação detalhada todos os dias hoje, fevereiro de 2022. Eu acordo, tomo 500 ml de água e não como nada. Vou comer só na hora do almoço. Às vezes é meio-dia, se eu tô com fome. Às vezes são às 13 horas, às vezes às 14, às vezes às 15. Já almocei às 16 horas, já. Então eu faço um jejum aí prolongado se eu não sinto fome. O que é o almoço? Todo almoço eu começo com salada. E quando eu falo salada, gente, eu não falo tipo isso aqui de salada. Eu pego o maior prato que tem nessa casa e eu encho de alface. São tipo assim, umas 10, 15 folhas de alface. Às vezes eu coloco tomate quando tem, um pouquinho de cenoura quando tem, palmito também se tiver. O que tiver, gente, de salada, eu como. O pessoal aqui de casa já sabe que eu como muito alface. Eu como tipo assim, um pé por dia de alface. Então tem que ter muita salada aqui em casa. E eu tempero com sal, vinagre e azeite. Não coloco muito azeite, nem muito sal. O vinagre eu coloco uma quantidade até legal, porque vinagre faz bem pra saúde, você comer um pouquinho todos os dias. Eu não coloco molhos de salada. Tá comendo saladona lá, bonitona, estaca molho. Muito calórico alguns molhos, né? E eu gosto muito do sabor do vinagre com sal, pra mim é maravilhoso. Também coloco aceto balsâmico quando tem. E eu entro nessa salada, gente, eu como. E demora pra comer alface, porque a alface tem que mastigar bastante. Só o prazo de eu comer o alface, todo mundo já terminou de comer e eu termino almoçando sozinha. Depois de comer a salada, tem dia que eu já estou cheíssima. Cheíssima mesmo, eu vou lá e como só proteína depois. E tem dias que eu tô a fim de comer mais e aí eu vou e como vegetal. E aí o que acontece? Vegetais. Eu ia falar das minhas marmitas, mas eu vou falar do que eu como hoje, né? Geralmente aqui em casa sempre tem vegetal disponível. Não é sempre que a gente faz todos os vegetais como eu fazia com a minha marmita. Então eu como ou abobrinha, cenoura, batata doce. Tem vezes que tem todos os três, eu pego um pouquinho de cada. Eu não encho meu prato com todos. Eu pego um pouquinho de cada vegetal. Às vezes tem repolho, tem acelga. Amo também, isso é livre. Eu posso comer livremente essas folhas. Couve também como muito. Quando eu tô com vontade de comer, eu como feijão. Porque tem dia que eu tô a fim de comer feijão, tem dia que eu não tô. Eu vou lá e coloco uma colher de feijão. Não como arroz, gente. Arroz não é uma coisa que eu como todos os dias, nem integral, nem branco, porque eu realmente não aprecio. Tipo assim, eu prefiro comer, sei lá, batata doce ou abóbora do que comer arroz. Na minha dieta eu não sei se tem, eu não lembro agora se tem arroz ou não, mas eu acho que tem uma colher lá de arroz integral, de alguma coisa, como uma das opções, mas é uma coisa que eu não como. Eu como arroz, sei lá, quando é risoto, quando é uma coisa especial mesmo. Eu como mais vegetal, como feijão só quando eu tô com vontade, que é tipo assim, uma vez a cada 2 semanas me dá vontade de comer feijão, aí eu como. Então eu como vegetais e a proteína. Proteína, gente, eu como a que tem aqui. Às vezes é frango, às vezes é carne. Quando é alguma carne muito gordurosa, eu vou lá e faço um ovo pra mim, pra eu não comer tanta gordura, porque às vezes só linguiça é muito gorduroso, costela de porco. Mas assim, a alimentação é super tranquila. Eu como o que tem pra comer, mas eu sempre tento pesar. Pesar assim, mentalmente, não é pesar os alimentos. Mas tipo assim, você tá comendo isso? Então eu não como isso. Por exemplo, se eu como batata doce, eu não como abóbora japonesa, porque os dois têm bastante carboidrato. Então eu escolho um dos dois pra ir. Eu não coloco tanta cenoura e beterraba, porque são dois alimentos que têm bastante açúcar. Mas é isso, vegetais. Minha alimentação hoje é baseada em saladas, frutas, vegetais. Qual é o nome do outro? E legumes, né? Legumes. Eu amo lentilha, sempre como lentilha quando tem. Amo, 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 amo de paixão. Então tá, esse foi o meu almoço. E aí, se eu tô com vontade de comer doce, gente, eu sempre deixo bananinha. Vou mostrar pra vocês. Essa é a bananinha que eu como. É tipo um docinho de banana, né? E eu como essa bananinha se eu tô com vontade de comer doce depois do almoço. E aí, depois a gente vai pro lanche. Pro lanche, eu comecei a seguir dieta mais ou menos. Seguir a dieta, não. Eu comecei a seguir o que tá escrito lá na dieta, gente. Ai, tá bom, eu me rendo, eu faço, eu sigo dieta. Mas eu dou sempre uns pulos do gato ali. Mas, por exemplo, na minha dieta fala pra eu fazer uma crepioca, que é ovo com uma colher de tapioca, chia, com uma fruta. Eu vou lá e faço. Tanto que eu mostrei pra vocês nos stories aí, das últimas semanas, na verdade, que eu faço lá uma panquequinha com ovo, tapioca, banana, maçã. E aí eu vou e lanche como. E esse já é o meu pré-treino também. Aí eu treino à tarde, geralmente por volta de 5h30, eu faço musculação. Às vezes eu treino e vou jogar tênis depois. Então nesse meio termo eu como uma barrinha, cereal pra me ajudar. Se eu tô com fome eu como uma fruta também, nesse meio termo. Gente, quando eu tô com fome, eu não costumo falar não coma.
Porque quando eu tô com fome, eu sinto que é o meu corpo pedindo comida. Então eu vou como uma maçã, eu vou como uma bananinha, eu vou como uma barrinha de cereal, eu vou e pego castanha. Fibra também te ajuda muito. Então eu sempre vou petiscando coisas saudáveis. Tem vezes que eu quero comer pipoca, eu como pipoca, gente. Eu só evito colocar muito manteiga, né? E açúcar também, como pipoca de sal. E aí depois que eu treino, eu janto o que tiver pra jantar, gente. Janto, ou eu repito o almoço, uma porção, uma quantidade menor, né? Que é salada, carne, vegetais. Ou eu como mingau de aveia com maçã, que eu também amo. Ou eu como pudim de chia, faço leite, coloco leite. Faço leite não, gente. Eu coloco leite, coloco chia no leite, deixo na geladeira de um dia pro outro. E aí a chia vai inchando, né? E vira um pudinzinho. Vira um pudim de chia. E aí eu coloco um pouquinho de mel, às vezes eu coloco fruta em cima e como também, janto. Jantares mais pesados geralmente são quando eu saio pra comer alguma coisa. Aí, gente, eu como hambúrguer. Como que eu como hambúrguer? Eu tiro o pão, gente. Eu como hambúrguer sem pão. E aí eu como um pouco de batata frita. Essa é a vida. Equilíbrio é tudo, não é mesmo? E aí eu como só o hambúrguer e os toppings. Às vezes tem bacon, tem queijo. Eu como, gente. E hambúrguer é super calórico. Eu sei. Mas eu como. Saio pra comer e como massa? Como massa. Como risoto? Como risoto. O que mais? Como pizza? Como pizza também. São coisas esporádicas e especiais, não é uma coisa no meu dia a dia. Então lembra, o que você faz todo dia é o que importa, não o que você faz uma vez ou outra ou no final de semana. O importante é você ter equilíbrio. E eu espero que eu tenha dado um pouco mais de detalhes sobre minha alimentação. Eu falo muito mais do que eu acho que eu falo. Então eu vou ter que gravar uma parte 2 desse vídeo, porque eu não cheguei nem na metade das perguntas. E talvez vai ter até uma parte 3, se a gente tiver mais perguntas ainda, mas é uma coisa que eu amo falar, eu amo compartilhar, porque eu me apaixonei, eu criei gosto por isso, por essa vida saudável, por essa vida cheia de energia, essa vida ativa. Pra mim isso é muito bom, isso me deixa muito feliz, isso me deu muita vitalidade, me deu muita energia. Eu nem falei sobre depressão, sobre ansiedade, né, gente? Mas isso ajuda demais. E eu não sei também se vocês acompanham aí as pessoas famosas, mas a Adele, por exemplo, ela emagreceu muito. E por que ela falou que ela emagreceu? Porque ela tava tendo ansiedade demais. E ela via quando ela fazia exercício, isso ajudava ela a tirar a mente dela da ansiedade. Vou deixar uma dica aqui pra você que se encontra nessa situação, pra não ter que esperar o vídeo 2 pra isso, né? Eu me encontrava muitos dias em momentos de depressão, porque eu acordava sem vontade de viver, gente, com baixa energia, sem saber de onde estava vindo. E muito do que a gente faz com o nosso corpo afeta o nosso emocional. Então, não fazer exercício, não ver o sol, não ver a luz, não comer direito, tudo isso afeta como a gente vai se sentindo. Então, se alimentar de comida de verdade, alimentos mais saudáveis, coloridos, fazer exercício, tudo isso vai te dando energia. E você vai saindo dessa situação de depressão, às vezes de ansiedade. Então, se você se encontra nessa situação e se você tá sedentário e não tá se alimentando bem, tenta começar a fazer uma caminhada, 30 minutos de caminhada. Tenta comer mais vegetais, mais salada, que você vai sentir o seu corpo mais forte, mais vivo. Então tenta fazer essas pequenas mudanças que eu acho que pode te ajudar, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Eu ainda quero responder muitas outras perguntas, por isso que vai ter mais vídeo. Se você ficou com alguma outra dúvida, tem alguma outra pergunta, eu vou fazer mais vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder também. E muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz por ter um espaço para compartilhar essa parte da minha vida com vocês. Vocês devem ter percebido que é uma coisa que eu gosto bastante de falar. Então, muito obrigada por me ouvir. Um beijo gigante e eu vejo vocês no próximo vídeo. Ai, gente, como eu amo. A Catarina tá na minha porta há 15 minutos ali. Posso entrar? Posso entrar? Tá trancada. Você viu um miquinho? Olha ele. Tá no muro. Olha ele. Tá vendo? Tá vendo? Tô vendo o miquinho. Quem tá lá em cima?